Galera, como prometido, é hora de dar uma olhada em Destiny, só que agora no outro extremo do espectro do mundo do hardware do PC. Nós já fizemos rodar no PC baratinho, foram resultados muito bons, principalmente porque Destiny 2 ainda está em beta, rodou nos hardwares mais básicos. Vamos dar uma olhada no outro extremo desse mundo da computação, dos games em PC, que é os hardwares de alto desempenho. E é por isso que agora nós vamos pôr em ação o PC dos sonhos. Ele, para quem não lembra, já faz um tempo que a gente não tem feito vídeos com ele. Ele é equipado com um Core i7 6950X e tem aí 16 GB de memória DDR4 em Quad Channel e também conta com duas GeForce GTX 1080 em SLI. Eu sei o que vocês estão pensando, já faz um tempinho, a gente tem que começar a preparar uma atualização desse PC. Ele já não, no começo, quando a gente dizia essas peças, elas causavam mais temor nos games, mas hoje em dia nós já temos hardwares mais avançados e sim, já estamos de olho numa atualização do nosso PC dos sonhos. Mas ainda assim, estamos falando de um processador de 10 núcleos 20 threads, estamos falando de duas placas de alta performance operando aí em SLI, então nós temos muita performance. Isso não quer dizer que o resultado vai ser necessariamente bom, porque nós temos os dois extremos, os hardwares de baixo desempenho, às vezes não rodam bem nos games, e às vezes os ports por PC fazem mau uso de hardwares muito potentes. Então o que nós vamos fazer aqui é tentar jogar em 4K, que é o que a gente está nesse momento até. Estamos já rodando o game em 4K e pôr o nosso SLI em ação, pôr tudo em ação aí para ver como é que ele vai fazer o uso. Um detalhe, se vocês já viram o PC baratinho, vocês viram que nós tínhamos estatísticas do Riva bonitinha, todos aqueles gráficos de frame time, aquela coisa toda, e eles foram pro beleléu. Porque entre a gente gravar o PC baratinho e eu gravar o PC dos sonhos, uma atualização da Bung matou qualquer overlay. Qualquer software que for colocado overlay em cima é considerado cheat, alteração em cima do game, e isso pegou inclusive softwares clássicos de estatísticas, como o caso do Riva. Você não vai conseguir mais fazer, pelo menos por enquanto não está mais dando para fazer overlay. O que eu consigo fazer é o seguinte, nós temos um tablet, que inclusive recebeu uma notificação aqui na minha frente, que está fazendo está usando o MSI Afterburner Remote, então ele está recebendo os dados do hardware aqui, então na edição a gente vai pôr na tela para vocês verem isso, e não está contando os FPS, porque o jogo não está liberando nem essas estatísticas para o MSI Afterburner, mas temos um FPS dentro do próprio Destiny, que tem ali a altura de uma formiga, porque a nossa tela está em 4K e, sério, está muito pequeno aqueles FPS, mas pelo menos assim eu tenho uma ideia de como, além de ver o próprio jogo rodando, que já me dá um feedback, eu também consigo ver quantos quadros por segundo ele está rodando. Infelizmente nós não vamos saber os frame times, mas aí vocês ficam com as suas próprias impressões olhando, e eu também aqui vou dizendo para vocês se os frame times parecem bons. E antes de a gente já ir para a próxima parte ali, que é um trecho bem interessante de testes do beta, dá para ver aqui nas estatísticas do Riva que, primeiro, o nosso Core i7 está com uso mínimo, não é nenhuma surpresa, porque se o Pentium G4560 no baratinho conseguiu dar conta, é óbvio que um Extreme Edition vai conseguir. A RAM subiu o uso para uns 8 GB, nós tínhamos uns 4 GB em uso no PC baratinho, subiu para 4, para quase 8. E agora o detalhe, nossas duas GPUs estão 100% de sua capacidade. Então o SLI está trazendo seus efeitos, as duas 1080 estão trabalhando, e agora nós vamos ver o que isso representa em quadros. O jogo está sendo rodado na frente de vocês aqui desta forma. Nós estamos jogando em 4K, sem V-Sync, e estamos na configuração, o preset da maior qualidade disponível, não tem outra. Esse aqui é o mais alto que tem, e é com isso que a gente vai para ver se 2080 conseguem rodar esse jogo. Não é no C que abaixa, Diego, é no Ctrl. Ver se esse jogo vai rodar bem. E eu estou ainda na parte interna e já não está fazendo 60 FPS, e não é promissor para o trecho que vem na sequência, que é um trecho aberto. E é o que está rolando. Nós estamos jogando a 20 FPS, às vezes 40. Eu nem tenho a resposta dos frame times, mas eu sei que tem alguma coisa muito errada aqui, porque está oscilando bastante. Então, não, um SLI de 1080 não resolve se você quer jogar Destiny 2 em 4K. Mas, nossa, você vê como a coisa tá meio pavorosa, porque
Às vezes dá uns 40 FPS, mas às vezes vai para 20, aí vai para 36 e sim, a gente... não é com essa configuração que você deve tentar jogar o Destiny com um SLI de 1080. Detalhe é que o jogo estava rodando muito bem nos hardwares mais modestos, mas agora que a gente trouxe aqui para a parte mais alta performance, a gente não está tendo um resultado legal. Vou tentar... tem gente ali que vai me ajudar. Deixa eu tentar trocar um pouquinho aqui, ver se a gente consegue fazer uma troca rápida de configuração. Vai lá, médio. Você consegue, eu acredito em você. Soprar aqui que o nosso antisserrilhado estava ligado. Apesar que o FXA é meio bostinha também. Mas vamos lá. Nossa, tá, foi. Agora nós estamos jogando a 100 FPS. Deixa eu experimentar se era o antisserrilhado que estava nos atrapalhando antes ali. Vou pôr aqui em qualidade alta e tirar o antisserrilhado. Melhorou. Melhorou. 4K sem o antisserrilhado, que quando eu coloquei o preset do mais alto, ele saiu colocando inclusive antisserrilhado. Se a gente tira o antisserrilhado, o jogo roda na casa dos 50 FPS, quase querendo fazer 60. E melhorou muito. Agora eu não tô batendo 60, mas eu tô passando bem perto disso. Em qualidade preset do mais alto, só que desligando o antisserrilhado, né? O que acontece? O pessoal acaba desligando o antisserrilhado quando joga em 4K, porque a resolução é tão alta que acaba não sendo necessário você ficar usando o antisserrilhado. Não tem muito serrilhado na tela, porque, bom, tem pixels o bastante para não deixar a imagem serrilhada. Um bom desempenho, então, uma dupla de 1080. Estamos rodando agora na casa dos 60 FPS. Oscila entre 50 e 60, dependendo do que eu tenho aqui na frente. Os frame times não estão ruins, eu não estou notando aqueles engasgos. Eu devia estar lá, né? Eu devia estar lá. Eu não estou bem. Tô tendo uma estabilidade dos quadros legal. Agora vamos sentir, na verdade, o quanto esse SLI está nos ajudando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer tchau para essa galera que está me ajudando aqui. E eu vou pôr esse jogo para rodar em só uma 1080, para a gente ver o quanto a gente perde. Então estamos aqui jogando entre 50 e 70, dependendo da situação nessa parte aqui. Eu vou jogar esse trecho de novo na qualidade mais alta, e vou pôr uma 1080 para encarar isso aqui sozinha, para ver o resultado que a gente consegue e para comparar o quanto que o SLI realmente aumentou a nossa performance. Então, vou sair daqui e vamos lá testar. Galera, novamente jogando aquele mesmo trecho que a gente acabou de jogar com o SLI, só que dessa vez nós desligamos. É por isso que vocês vão ver que só a GPU 2 está 100% de uso e o resto está a 0%. Nós temos uma placa fazendo tudo e a outra assistindo. E agora vocês conseguem ver que a nossa queda de desempenho foi dos 50 FPS para rodar a 30 FPS, relativamente constante e mal em 30 FPS. A configuração continua a mesma, 4K sem antisserrilhados. E tá dando, na real, pra ser sincero, tá dando pra jogar legal, tá? Porque, principalmente quando a gente desliga um SLI, você tem uma taxa um pouco mais constante nos frame times. Não que tivesse ruim, quando a gente tava jogando antes com o SLI, tava até com frame time legal. Mas tá aquele 30 FPS constante que não tá desconfortável pra mim jogar. Mas vê que nós tivemos uma perda considerável de desempenho comparado ao SLI. E agora vocês sabem como é que uma 1080 roda Destiny 2 em 4K. Vai rodar aí na casa dos 30 FPS. SLI, Crossfire, essas tecnologias, apesar de somar duas placas, é muito difícil você ter 100% de evolução no desempenho. E o que a gente conseguiu aqui não foi tão longe assim, quase dobrou o desempenho. Fomos de um 30 FPS para um 50 FPS. Às vezes fazendo 60, né? Ele chegava próximo aos 60. Vê como varia um pouco mais agora, varia um pouco menos os FPS, né? Porque enquanto a gente estava jogando com SLI, às vezes ia para 50, às vezes passava de 60, às vezes voltava para 50. Agora a gente está meio que constante 30, 34, 30, 34. Mas foi um bom resultado de combinação de placas. Isso aqui está meio velho já, 1080 já está defasado. Então vamos fazer o seguinte, eu quero jogar esse trecho agora, mas vamos ver o que uma 1080 Ti tem para oferecer. Então vamos fazer um upgrade. Mais uma rodada, dessa vez nós estamos usando o modelo Aorus da Gigabyte da GTX 1080 Ti. Então, estamos em apenas um chip gráfico, que está aí a 100% de seu uso. E vamos ver o quanto
a 1080, como é que a 1080 Ti vai lidar sozinha com esse game aí em 4K. Lembrando que a configuração é 4K em configuração mais alta, só desligamos o anti-serrilhado, porque não precisa, tá em 4K. E antes a gente jogava bem próximo dos 30, a gente agora tá jogando aí a 40, 45, depende aí do que eu tô olhando. É uma 1080 Ti sozinha, não vai rodar o Destiny a 60 FPS em qualidade máxima. Mas foi esperto, vamos tentar ver o que acontece. Vou trocar aqui. Não. Deixa eu trocar aqui rapidinho, vamos ver o que acontece se eu pôr qualidade alta. Lembrando que o ideal é sempre fechar o jogo, mas só para fazer um experimento rápido. Qualidade alta e sem anti-serrilhado. Bem perto, hein? Bem próximo de 60 FPS. Alguns momentos até passando, 60, 70. Ultra não vai dar, gente, mas vai dar para com uma 1080 sozinha, vai dar para jogar em qualidade alta. Acima dos 60 FPS, ou travando aí em 60 FPS. Bom, quase, eventualmente eu vejo uns 58 FPS, deixa eu ligar aqui alguns efeitos para ver o quanto que ele vai oscilar. Não, em geral tá constante, não tem quedas abaixo dos 60, até tem, mas a maior parte do tempo é 60 FPS ou mais, então uma 1080 Ti sozinha já resolve aí 4K, não em qualidade mais alta, mas em qualidade alta já é o bastante, o jogo tá bonito. Agora, gente, esse é o trecho em que a gente jogaria com uma Vega, se a gente tivesse uma, o que não é o caso. Então o que nós vamos fazer? Para a gente testar alguma coisa da AMD, já que temos todas aquelas questões complicadas de multi-GPU e tudo mais, o que eu vou fazer o seguinte eu vou pôr o que a gente tem de melhor nesse momento disponível aqui no Adrenaline da AMD e vamos ver como é que ele se comporta. Nós vamos pegar uma RX 580, eu tenho esse modelinho aqui da Sapphire, o modelo Pulse, que entre os seus features tem o feature de ter um logo muito parecido com o do Adrenaline. Então a gente vai usar ela, mas também porque a 580 é a placa mais potente que a gente tem, enquanto as Vega não aparecem por aqui. E vamos ligar, não uma, mas duas. Vamos ver o que duas RX 580 conseguem fazer rodando aí o Destiny 2, até para ao mesmo tempo ver a performance da AMD. Que no vídeo do PC baratinho deu pra ver que a AMD já lançou um driver otimizado para Destiny, rodou bem nas Radeon, então apesar do apoio da Nvidia para esse game, as Radeon estão rodando bem esse game nos nossos testes. Vamos ver como é que está o Crossfire nesses testes, nesse game, vamos ver se ele está saindo bem que nem o SLI. Então bora por mais placa. Bom galera, nosso Crossfire está em ação, já estamos com ele configurado. Eu estou recebendo informação do After que está usando só 16% das duas placas. Mas o Crossfire está ligado, a gente já foi lá ver nas configurações da AMD e acredito que ele esteja em ação. E nossa primeira rodada foi tentar 4K em configuração mais alta possível e foi um pouquinho demais. Vê que eu nem estou indo lá para frente, aqui já está ruim. Então antes de a gente cair naquela briga lá da frente, vou primeiro dar uma reduzida na configuração. Deixa eu tirar aqui do alto, vamos tentar o médio primeiro e vamos ver se elas vão dar conta. Algumas configurações eu precisaria reiniciar para dar efeito, mas já vai nos dar uma ideia. Até porque, inclusive, subiu já os FPS. Subiu para 45. Lembrando, gente, que nós estamos pondo a 580 só para dar uma olhada como é que está o Crossfire da AMD, mas o comparativo é um pouco injusto porque a 580 não é uma concorrente da 1080 ou da 1080 Ti. Infelizmente, a Vega ainda não chegou por aqui, então a gente está testando com os hardwares que a gente tem por aqui para ver o resultado. Vamos ver. E eu tenho, acho que um gameplay que eu poderia travar na casa dos 30. O maior problema de todos de Crossfire e também de SLI nessa combinação de multi-GPUs não está acontecendo. Eu estou tendo o tempo dos quadros está bom. Até porque nós temos duas placas iguais. A AMD deixa você combinar duas placas de perfis diferentes de desempenho. Não é o que a gente recomenda, mas você pode combinar placas com perfis diferentes. Nós estamos com duas placas que têm o mesmo desempenho, são idênticas. O resultado tá bom, tá dando para jogar em 4K, mas aqui a nossa realidade é 30 FPS em 4K qualidade média. É demais para essas placas ir tão longe assim. Lembrando que a gente está usando tanto por parte da Nvidia quanto por parte da AMD o software de captura.
Então nós temos o Relive aqui fazendo captura do software do driver da própria AMD e nós temos também o GeForce Experience fez a captura lá na parte da NVIDIA. Há perdas de desempenho com o uso desses softwares, mas elas não são tão relevantes. Nós ainda temos uma performance próxima da performance que se não estivéssemos usando essa captura, é que a nossa placa de captura não funciona em 4K, então a gente está tendo que usar os softwares para conseguir fazer isso. Combinando as duas 580, a gente tem um gameplay na casa dos 30 FPS, um pouquinho mais. Como as AMD estão indo bem nesse game, com o driver e tudo mais já atualizadinho, nós devemos ter uma performance com a Vega 64 ali, algo próximo do que teríamos com uma 1080, um pouco acima, um pouco abaixo, acredito que seja esse o desempenho que a gente, se tivesse uma Vega para testar, a gente teria certeza. Mas vendo aí a performance das placas Radeon e das placas GeForce, acredito que a Vega 64 estaria rodando mais ou menos parecido com o que a gente conseguiu com somente uma 1080. Quando chegar para testar, a gente descobre em definitivo. Mas brincando com a AMD, o que a gente conseguiu foi isso aqui, foi na casa dos... Agora rolou uns efeitos mais tensos, está rodando a 28 FPS. Mas foi mesmo... Ei, deixa eu reviver você. Volto aqui. Um gameplay na casa dos 30 FPS com essa nossa configuração aqui. Galera, então esses foram nossos testes com hardwares topo de linha, rodando aí o Destiny 2, ainda está na sua fase beta, então podemos ter mudanças, principalmente testes que nem aqui nós estamos usando o Crossfire, dá para evoluir bastante o game até o seu lançamento. Lembrando que para o pessoal dos consoles já está quase aí, no dia 6 de setembro já vai estar disponível em PlayStation 4 e Xbox. Já no PC vai demorar um pouquinho mais, nós ainda estamos na fase beta e ele vai dar as caras aí só lá para outubro. 24 de outubro ele chega nos PCs. E eu tô vendo bastante gente falar que está evoluindo bastante o game desde que abriu a fase beta, então eu não me surpreenderia se a gente tivesse evoluções notáveis dessa versão para a versão final. Principalmente em tecnologias um pouquinho mais de nicho, que nem o Crossfire que a gente está fazendo aqui. Sempre tem um espacinho aí para evoluções. Galera, para mais vídeos nossos testando, nós temos já no outro extremo o PC baratinho rodando esse game, então vocês podem ver os hardwares de baixa performance encarando o game, ele foi bem. Então recomendo vocês darem uma olhadinha por lá. E para mais testes nossos com jogos, inclusive games não lançados, tentando combinar placas, a gente vive dizendo para vocês não fazerem isso, mas a gente faz só para vocês verem porque vocês não devem fazer. Apesar que Destiny não foi um bom exemplo disso, ele até está fazendo um uso bom aí de multi-GPU. Mas para mais desses nossos testes com hardwares, não deixe de assinar o canal, que você vê tudo que a gente inventa de jogar por aqui. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.